Urina doce? Fisiologicamente falando, a presença de um açúcar na urina se chama glicosúria. E para entender esse assunto maluco, primeiro precisamos saber como o xixi é formado no nosso corpo. Tudo começa com o sangue que passa pelo corpo trazendo nutrientes, como a glicose que alimenta as nossas células. Mas também tem outras coisas circulando, como oxigênio, gás carbônico e o que as células não querem mais, como por exemplo, a ureia. Essas substâncias que estão circulando e que não nos interessam precisam ser descartadas, e elas saem pela urina. Mas como a urina é formada? O sangue passa pelos nossos rins. Nele existem milhares de peneiras muito pequenas que chamamos de néfrons. Quando o sangue passa por essas peneiras, são retiradas essas substâncias que não queremos mais e fazemos xixi. Mas nem tudo pode ir embora. Algumas coisas que passam por esses filtros, os néfrons, ainda são úteis para o nosso corpo e precisam voltar a circular no sangue. Nisso estão inclusas moléculas pequenas e de carga negativa, que apesar de passar por esse filtro, são reabsorvidas, voltando para o sangue e não saindo no xixi. Um exemplo disso é a glicose, que é o açúcar que comemos e a nossa principal fonte de energia, e por tal motivo deve ser reabsorvida. Nenhuma energia pode ser desperdiçada na urina. Mas existem pessoas que descartam a glicose na urina. Isso acontece porque elas sofrem de uma doença chamada diabetes mellitus. Nessa doença, a glicemia, ou seja, a concentração de glicose no sangue, está muito acima do normal. E por que então a glicemia fica tão alta? Vamos entender um pouco sobre diabetes. A diabetes mellitus é causada pela falta da insulina produzida ou perda da sensibilidade dos tecidos a ela. E a insulina é um hormônio que ajuda nossas células a colocar para dentro delas a glicose circulante no sangue. Se a glicose entra nas células, tem menos dela no sangue e dizemos que a glicemia diminui. A diabetes tipo 1 geralmente aparece ainda na infância. Isso acontece porque as células beta do pâncreas param de produzir a insulina. E sem insulina, a glicose não entra nas células, se acumulando ainda mais no sangue. Já o tipo 2 pode aparecer com obesidade e é bem mais comum. Nesse tipo, a pessoa ainda produz insulina, mas com o excesso de calorias na alimentação, a pessoa tem que produzir muito mais. As células se protegem desse excesso, diminuindo seus receptores a esse hormônio e causando a chamada resistência dos tecidos à hiperinsulinemia. O efeito final é o mesmo: muita glicose no sangue, uma glicemia alta. Mas então, não seria só essa glicose extra ser reabsorvida? Por que ela está saindo no xixi? Nos néfrons existem os chamados túbulos proximais, onde ocorre essa reabsorção. Porém, eles têm um limite do quanto de glicose conseguem transportar de volta para o sangue. Imagine que para ser reabsorvida, a glicose tem que passar por um transportador. É como se fosse um túnel na borda da célula, ou na membrana, como chamamos, que reconhece a glicose e ela passa por ali. Assim, as glicoses ficam em fila e quem estiver por último não consegue entrar. As últimas glicoses da fila vão parar na urina. Pense que valores normais de glicemia são de 70 a 99 mg por decilitro, e conseguimos absorver até 200. Valores maiores que esse causariam hiperglicemia extrema, pressão osmótica elevada e desidratação celular. Muito grave. Então, o excesso de glicose precisa ser excretado. E os problemas continuam. A presença da glicose na urina também provoca a diurese osmótica nos rins, aumentando a perda de líquido na urina, chamada de poliúria. Além disso, existe uma vontade frequente de fazer xixi que leva à desidratação e o aumento da sede. Então, na próxima vez que você sentir um cheiro doce no xixi ou formigas se aproximarem dele, recomendamos fazer um exame de sangue para avaliar sua glicemia.